O segundo termo, e aí eu acho que é o termo mais importante para você levar para a prova, seria considerado o aposto. Muitos de vocês levam o aposto sempre como uma explicação. Nós temos que tomar cuidado, porque existem dois tipos, na verdade, existem dois tipos de aposto. Eu vou dizer para vocês o primeiro. Marina, filha de Kátia, completou 4 meses ontem. Se você for pensar, esse filho de Kátia, ele está entre vírgulas, ele não é à toa. Quando eu coloco um termo entre vírgulas no português, eu estou dizendo para o meu leitor que eu considero aquele termo acessório para a estrutura, ou, dentro dessa construção, eu coloquei aquela informação para explicar com outras palavras aquilo que já foi dito. Mas essa explicação, ela poderia ser suprimida da frase. Ou seja, eu poderia construir uma frase: Marina completou 4 meses ontem. Esse filho de Kátia está ali acrescentando sentido para a estrutura. Ele seria uma informação a mais. Eu vou dizer para vocês que nessa construção, filha de Kátia é um aposto explicativo. Agora, eu queria chamar muita atenção de vocês, gente, porque a gente acha que tudo que está entre vírgulas no português é aposto. Não é. Aposto, ele tem na verdade, ele tem uma natureza, a natureza de um substantivo. Veja que quando falo Marina, ou seja, a filha de Kátia, eu uso esse elemento filha para dizer com outras palavras quem seria a Marina. Na verdade, eu digo mesmo com outras palavras. Eu falo a mesma coisa, de uma forma diferente. Isso seria o aposto explicativo. Sendo uma explicação no português, nós temos que pontuar. Na aula de pontuação, nós vamos ver que ele pode vir entre vírgulas, que ele pode vir entre travessões também. Não tem problema, mas ele tem que ser pontuado. O que a gente não leva em consideração muitas vezes é que, além desse aposto explicativo que todo mundo sabe de cor e salteado, existe um outro aposto que é chamado de aposto restritivo, denominativo ou até nominativo, denominado assim por alguns gramáticos. Nessa frase, o Rio Amazonas apresentou alguns problemas. Vamos dividir a frase tradicionalmente sujeito-predicado. O Rio Amazonas seria o sujeito, apresentou alguns problemas, seria o predicado. Nesse sujeito, a gente tem 2 substantivos. Rio é um substantivo, Amazonas é outro. Dentre esses 2 substantivos, qual que seria o mais importante? Nós vamos ter que ir pelo sentido. Afinal de contas, nenhum dos 2 tem preposição. Tanto o Rio está despreposicionado quanto o Amazonas. Vamos pelo sentido. É o Rio que qualifica Amazonas ou é Amazonas que dá nome, que especifica, que restringe o Rio? É Amazonas, não é? Poderia ser Rio das Velhas, Rio Picão, Rio Amazonas. Eu tenho aí um especificador de rio. Dentro dessa construção, é o rio que é o núcleo e o Amazonas especifica esse núcleo rio. Eu vou dizer para vocês que Amazonas ele é um substantivo. Na gramática, esse Amazonas não vai ser chamado de adjunta adnominal. Ele vai ser chamado de aposto restritivo. Eu me lembro de, primeira vez que eu vi isso numa gramática, a gramática dizia assim, ó, muito complicado diferenciar o adjunto adnominal do aposto restritivo. Ponto final, mudava de assunto. Imagine só que se para ele é considerado complicado, imagina para nós ou para vocês, para todos. Seria quase que impossível. Mas não é difícil não, gente. Na verdade, o que vocês precisam de perceber? Amazonas não é uma qualidade de rio. Eu não estou dizendo que o rio é bonito, que o rio é feio, que ele é poluído, que ele é extenso, que ele é estreito, nada disso. Eu dei nome para o rio. Ora, adjunta adnominal, ele dá característica. Ele especifica trazendo alguma atribuição, alguma especificidade do rio, alguma caracterização do rio. Quer ver um exemplo para ficar claro para vocês? Se eu tivesse na frase, o rio extenso apresentou alguns problemas, seria a mesma frase de cima, só que em vez de eu usar Amazonas, eu usei extenso. Nessa frase, eu vou dividir em sujeito e predicado. O rio extenso sujeito apresentou alguns problemas predicado. Aí não tem dúvida, rio é substantivo e o núcleo. Agora extenso não é um outro substantivo, não dá nome, é um adjetivo. Esse extenso é chamado de adjunta adnominal. Ou seja, o adjunto adnominal, ele é próprio dos adjetivos, das locuções adjetivas e assim por diante. O aposto restritivo é próprio do substantivo. Aposto, gente, é função de substantivo. Ou ele é explicativo, vem entre vírgulas, ou ele é restritivo. E vale lembrar, leva essa informação desde o dia de hoje, restrição no português não leva vírgula. Restrição é informação importante, necessária, absoluta, fundamental, portanto não pode ser virgulado. Uma dica para vocês, sempre que eu tiver um substantivo comum e um outro próprio, eu não estou dando qualidade, eu estou dando nome, eu estou restringindo, eu estou especificando. Isso é função de
aposto. Só que ele não é explicativo porque ele não é considerado informação acessória, ele é chamado de restritivo. Dentre os vários rios que existem, um deles, o chamado Amazonas, apresentou alguns problemas. Nessa construção, nós temos aí uma informação necessária, portanto, considerada uma restrição. Nós vamos precisar disso mais lá na frente. Ou seja, aposto é um termo de valor substantivo que pode ou explicar um substantivo anterior, e por isso vir entre vírgulas, ou restringir, particularizar, especificar um substantivo anterior, por isso sem vírgula. Diferentemente do adjunto adnominal, que é função de um adjetivo. Vale lembrar, e a dica é essa. Tem lá, por exemplo, não é rua, Avenida Amazonas. Avenida seria o substantivo, Amazonas seria um aposto restritivo desse substantivo. Curso méritos, curso, um substantivo, méritos, um aposto restritivo dessa palavra curso. Pode ser chamado de aposto restritivo, denominativo, porque dá nome, ou até, como eu já disse para vocês, nominativo. O último termo acessório, o mais tranquilinho de todos, é o vocativo. O vocativo, gente, vocês têm que saber com muito carinho, pelo seguinte. Quando eu falo, João, venha logo. A nossa ideia é que João seja sujeito do venha. Porque semanticamente é com o João que você está falando. Semanticamente é o João que vai realizar a ação de vir. Tudo bem. Semanticamente sim, mas gramaticalmente não. João aí nessa frase é considerado um termo acessório para a estrutura. Tanto é que existem frases completamente perfeitas no português assim. Venha logo, venha rápido, chegue cedo. São frases consideradas no português frases completas, que comunicam, que estabelecem informação. Esse João está aí na frase simplesmente para dizer com quem eu estou falando. Ele chama. Ô João, é com você que eu estou dizendo, venha logo. Essa estrutura que marca uma interação, uma interlocução que chama a pessoa para o diálogo, isso é chamado de vocativo. Vale lembrar, olha, João é vocativo. E quem que é o sujeito gramatical de venha? Você. Vamos lembrar que isso é imperativo? Venha logo é ordem, não é? Como é que eu formo o imperativo você? Eu já disse lá atrás que para o sujeito ser você, tem que haver uma troca da vogal temática. Como assim, professora? O verbo é vir, tem que ser venha. O sujeito para ser você, tem que, nos verbos terminados com ar, tem que aparecer um é. Ame muito, cale a boca e assim por diante. Nos verbos terminados em er e ir, tem de aparecer um a. Parta logo, ou coma muito. Nessas construções eu tenho o verbo vir. O i tem que virar a. Venha logo. O sujeito de venha é você. O João está ali simplesmente para chamar a pessoa, para marcar uma interação, uma interlocução com quem eu falo dentro da estrutura. Uma coisa importantíssima, e vocês vão trabalhar com isso também melhor na pontuação, é que o vocativo ele tende a ser marcado por um sinal de pontuação. Normalmente é a vírgula, mas poderia ser até uma reticência ou uma exclamação e assim por diante. Estou dizendo para vocês que o vocativo sempre apresenta uma marca de interlocução, de interação com o leitor. Se na prova te perguntar, João, venha logo, o João marca uma interlocução dentro do texto? Sim. Agora, cuidado. Essa interlocução, essa interação não é necessariamente com o leitor, entende? Vamos imaginar uma situação dentro de uma prova. Tem lá um texto de uma revista. Aí na revista o cara diz, você, leitor, existe uma marca de interação com o leitor? Existe. Fechado. Mas se dentro desse texto existem duas pessoas e a pessoa vira e fala assim, João, venha logo. A interação é com o leitor? Não, é com uma outra pessoa dentro do texto. Muito tranquilo, não é? Não se esqueçam que o vocativo sempre tem de ser virgulado, até para ele não ser confundido com o sujeito. Se eu não colocasse vírgula aí, João viraria sujeito do venha. E aí eu teria uma reconstrução dentro dessa frase. Para diferenciar que João é o vocativo e o sujeito é o você, eu tenho que colocar uma pontuação dentro dessa estrutura. Acabamos os termos da oração. Trabalhamos com todos bonitinho. Agora nós vamos trabalhar com concordância, regência, crase. E aí estamos no finalmente aí do curso. Eu digo que falta muito pouquinho para a gente terminar. Agora vem a parte mais fácil, mais leve do curso.